Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 17. O tema hoje da pregação vai ser oração. É oração segundo a perspectiva de Deus. Não segundo a nossa, mas vai ser segundo a de Deus. Mas para nós entendermos aqui a pregação, nós vamos em Atos, capítulo 17. Em Tessalônica. Amém? Então vamos lá, Atos 17, em Tessalônica, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e de outras a fiança estipulada e os soltaram. Atos aqui 17, ele nos mostra muito a vida de Paulo, a viagem missionária de Paulo, como é que foi a vida dele, como é que foi o chamado de Paulo. E aqui em Atos 17, nos está nos ensinando uma coisa que Paulo, ele foi para a cidade de Tessalônica ali, e ali ele começou a pregar. E quando ele começou a pregar, muitos se converteram ao Senhor, porque os judeus não aceitaram Jesus como rei, porque eles imaginaram que viria um rei como César no lugar, não, para tirar eles do domínio do Império Romano, porque eles sofriam demais, eles não estavam aguentando, era muita crueldade, e os cristãos estavam morrendo de uma maneira muito cruel. E eles não aceitaram Jesus Cristo como rei, como até hoje também muitos judeus não aceitam Jesus Cristo como rei. Eles ainda estão esperando aquele rei. E continuando aqui, Paulo, como de costume, fala que ele foi àquela sinagoga durante 3 sábados para falar que Jesus Cristo, ele veio, ele morreu, e ele ressuscitou, e ele sofreu. Esse é o rei que veio e que está reinando, mas é um reinado diferente. E aqui fala que muitos converteram com essa palavra, porque ouviram a palavra da fé. E gregos e muitas mulheres. Os gregos naquela época eram homens cultos, né? Então um grego naquela época aceitar Jesus, para eles era, né, uma grande coisa. Mas Paulo não temia isso, por causa da cultura que ele tinha e como ele foi criado. E aqui fala que teve inveja. Alguns judeus aqui tiveram inveja, e aqui fala uma coisa interessante. Nós precisamos entender. Alguns homens aqui tiveram inveja e armaram, aqui fala judeus, tiveram inveja, e armaram contra Paulo e Silas e começaram a falar que ele estava falando, que eles estão falando que existe outro rei, que está falando contra o decreto de César ali naquela época. Aqui fala que eles arrumaram homens o quê? Desocupados. Olha para você ver essa palavra como é que é sério. Aqui no versículo 5 fala: mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Com a multidão iniciaram um tumulto. Aqui começou um tumulto, porque o nome de Jesus estava sendo proclamado e muita gente estava convertendo aos pés de Jesus. Eles não aceitaram.
E quando aconteceu isso, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que sair correndo. Paulo e Silas tiveram que sair correndo. Só que eles sabiam que eles estavam ali hospedados na casa desse homem que se chama Jason. E eles falaram, vamos lá na casa dele, porque é ele que está hospedando esse homem que está trazendo esse tumulto para essa cidade. Quando eles chegaram lá, que eles não viram Paulo, o que eles fizeram? Aqui fala que pegaram Jason e outras pessoas trouxeram para fora. Imagine vocês uma cidade onde uma pessoa hospedou um profeta de Deus, um homem de Deus. Aqui nessa palavra nós aprendemos muita coisa. Veja bem, quando você hospedar um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja lá quem for, lembre-se de uma coisa. Isso aqui é bênção segundo a perspectiva de Deus. Para muitos isso aqui não é bênção, porque aquele homem hospedou um homem de Deus, foi levado para fora, queria matar, queria bater. Isso não é bênção? Para nós, não. Mas para Deus era, por causa do Evangelho. Que o Senhor já nos promete isso na sua palavra. Que nós iríamos sofrer por causa do nome de Jesus. A oração sacerdotal de Jesus, o que ele fala? Peço que não os tire do mundo. Jesus falou, eles irão sofrer por causa do meu nome. Mas eu te peço que não os tire do mundo. Hoje também, essa oração foi para nós. E nós iremos sofrer sim por causa do nome de Jesus. E nós já estamos sofrendo por causa do nome de Jesus, sim. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser no seu bairro. Nós já estamos sofrendo por causa do nome de Jesus. Porque o Senhor nos ensina da tua palavra que Ele nos chamou para sermos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Se Ele nos chamou para sermos o sal da terra e a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós estamos indo contra uma cultura. Nós estamos indo contra uma cultura e o mundo não vai aceitar. Porque nós estamos estudando segundo Tessalonicenses na escola bíblica e uma das coisas que nós estamos aprendendo lá, que hoje o absoluto acabou. Hoje acabou, hoje é sentimento. É aquilo que eu sinto ou aquilo que eu quero. Não é, com Deus não é assim, é a palavra dele. A nossa alma tem que ficar sujeita ao nosso espírito, aonde Deus habita, aonde nós alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor nos ensina que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Quem está ganhando? Cada um sabe. Quem está ganhando? E aqui nós aprendemos aqui que eles pegaram aquele homem e bateram. Aí a gente tem aquele questionamento, nossa, mas colocou um homem de Deus dentro de casa e sofreu? Para Deus não. Porque se você ler Atos aqui, Deus vira para Paulo e fala assim, vai, nada de mal vai te acontecer. Não, o navio lá quase afunda, tem que tirar tudo que está dentro do navio, ele é açoitado, ele é preso, e bate nele, ele apanha. Nada vai acontecer com a sua vida, mas fisicamente acontece. Deus está falando do espírito. Eu ainda tenho um propósito com você neste local. Mas tudo acontece com Paulo. Ele vai para uma prisão. As cartas de Paulo que ele escreve, ele está dentro de uma prisão, algumas. E aí, nada vai acontecer. Deus fala com ele, nem um fio da sua cabeça. E aí, é a perspectiva de Deus, gente, não é a nossa. Nós precisamos entender, nós precisamos morrer todos os dias para entendermos e aceitarmos essa perspectiva de Deus. Nada vai acontecer de mal, mas é segundo a visão de Deus, o olhar de Deus. Agora nós vamos lá pela 1 Tessalonicenses para nós entendermos sobre a oração, segundo a perspectiva de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós vamos aprender. Por isso que eu tive que ir em Atos, para vocês entenderem por que a carta de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1 fala assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja do Tessalonicenses em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ações de graças pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Senhor Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé,
o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Amém? Oração. Agora eu vou entrar no assunto de oração segundo a perspectiva de Deus. Eu tinha que explicar em Atos por que Paulo foi para Tessalonicenses. Ele teve que sair, ele montou essa igreja. Essa igreja em Tessalonicenses, ela foi fundada naquele tumulto. Um tumulto muito grande, quando a igreja estava sendo muito perseguida. Quando nós lemos lá em Atos, ele teve que sair correndo de lá. E ficou aquela igreja lá. E quando aquela igreja ficou lá em Tessalonicenses, que Paulo teve que sair correndo, com certeza ficaram pessoas lá. Mas lá em Tessalonicenses começou a surgir algumas heresias. E uma das heresias fortes que surgiu lá, que bagunçou a igreja naquela época, foi que Jesus está voltando. Eles falaram da volta de Jesus e muitos pararam de trabalhar. Não quiseram mais trabalhar, não quiseram mais fazer nada e estavam querendo se viver no sustento da vida dos irmãos. E isso estava causando um grande tumulto. E passaram esse recado para Paulo. Ele vai escrever essa carta. E quando ele começa a escrever essa carta, ele começa escrevendo: a igreja dos Tessalonicenses em Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa relatando que a igreja local, uma igreja geograficamente, mas é uma igreja primeiramente em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja batista da Lagoinha é uma igreja local, mas é uma igreja em Deus. Ele sabe quem é dele. Deus sabe quem é dele nessa igreja. Deus sabe quem é dele na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe. E Paulo começa falando isso. A igreja do Tessalonicenses em Deus. Ele tá afirmando, é uma igreja em Deus. É uma igreja que estava seguindo uma perseguição, estava sendo muito perseguida. Muitos cristãos estavam sendo morrendo naquela época, com crueldade. Mas ele fala assim, uma igreja em Deus. Por causa do nome de Jesus. Mas é uma igreja em Deus. E ele continua falando: a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ministra para essa igreja graça e paz. Só tem paz. Só tem paz quem entende a graça e quem tem a graça. E quem tem a graça é aquele que aceitou Jesus. Só tem a paz quem aceitou Jesus. E ele fala graça e paz, porque a graça é ela que me leva à paz. É ela que é o caminho para a paz. A graça é que eu confundo a misericórdia com a graça, como o Léo fica falando aqui, né? E ele fala a graça primeiro. A graça tem que vir primeiro, meus irmãos. É o amor de Deus, é a graça de Deus e paz. Você vê que interessante, ele começa a falar com essa igreja, agora o versículo 2. Agora que vocês vão entender por que eu falei que a oração, segundo a perspectiva de Deus. Aquela igreja estava passando por uma situação delicada, perseguida. E ele continua: sempre damos graças a Deus por todos vocês. Sempre damos graças a Deus. Aqui nós aprendemos uma coisa. O que o Senhor nos ensina? Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Com toda a situação que aquela igreja estava passando, meus irmãos, Paulo fala assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Independente da luta, da situação, da heresia, da tribulação que aquela igreja estava passando, Paulo sabia que tinha um povo ali naquele meio que temia a Deus naquela igreja.
E nós hoje temos uma facilidade muito grande de não ver o mover de Deus. Nós olhamos para uma igreja muito humanamente falando, a igreja está lá com um problema, a gente olha só para o defeito daquela igreja. A gente olha só para o problema daquela igreja, mas nós não olhamos e não entendemos o agir de Deus. Com tudo que aquela igreja estava passando, Paulo falava, sempre damos graças a Deus por todos vocês, e não era por qualquer coisa. Olha o que ele fala, mencionando-nos em nossas orações. Como é que ele dava graça pelos irmãos, gente? Em oração. Em oração. A igreja precisa orar. A igreja precisa se levantar em oração. A arma da igreja é espiritual. O que Paulo ensina? A arma da igreja ela é espiritual e não carnais. A igreja precisa se levantar em oração. A autoridade da igreja nessa terra está na oração. A diferença desse país depende de nós. Se nós não temos compaixão por esse país, porque a nossa cultura não nos ensinou a termos compaixão por esse país, nós não somos patriotas. Não posso falar todos, mas nós não somos. Mas precisamos pedir a Deus, coloque em mim compaixão por esse país, que o Senhor me colocou, que o Senhor tem um propósito aqui comigo, nessa terra, na minha casa e nessa igreja. Então coloca, Senhor, compaixão. Coloca, Senhor, compaixão. Eu preciso orar pelas autoridades. Aqui Deus não quer saber se é Lula, se é Bolsonaro, se é fulano. Meus irmãos, nós como igreja, nós não temos que confiar no homem. O único homem nessa terra que nós temos que seguir é Jesus Cristo. Homem nenhum a gente tem que seguir nessa terra mais não. As autoridades nós só temos que orar. Porque a mudança do país está através da oração da igreja. Enquanto que a igreja se levantar lutando por fulano, lutando por ciclano, gente, não. Nós temos que votar, cada um tem seu candidato e pronto. Mas a mudança da igreja, do mundo, quer dizer, desse país, eu falo do Brasil, está na igreja, está na oração da igreja. Nós precisamos entender, gente, como é forte a oração, como tem autoridade uma oração. Nós precisamos entender isso. Mesmo que aquela igreja estava passando por aquela tribulação, Paulo fala, eu não deixo de orar por vocês, eu dou graças a Deus por vocês, porque tinha um grupo ali que temia a Deus. E ele continua falando, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Ele estava falando aqui, ele está falando a característica dessa igreja, com toda a perseguição. Eu oro por vocês, porque vocês têm demonstrado. O que a igreja tem demonstrado, gente? 3 coisas. Olha lá no versículo 3. O trabalho que resulta da fé. Primeira coisa que Paulo está falando. O trabalho que resulta da fé. Eu trabalho porque eu tenho fé. Eu trabalho porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que me leva a fazer a obra. Eu faço a obra porque eu tenho o Espírito Santo que me leva a fazer a obra. O trabalho da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser um resultado de uma fé que nós temos em Deus, porque foi Ele quem colocou em nós essa fé. Nada é nosso. Nada é nosso nessa terra. A fé que eu tenho foi Deus que me deu. Não é por mim mesmo. Se eu tenho a fé é porque eu escutei a palavra, e a palavra vem pelo ouvir. E quem colocou essa fé dentro do meu espírito foi Deus. Então, se eu tenho a fé, essa fé que eu tenho, ela me leva a fazer a obra. Independente da situação da igreja. Porque é pessoal, é subjetivo. Quando nós chegarmos diante do juízo de Deus, que tem esse juízo, e nós vamos passar por esse juízo, Deus não vai chamar multidão, Deus vai chamar um por um. E qual vai ser a nossa obra? Qual vai ser a minha obra? Eu não vou falar a nossa, eu vou falar a minha. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui de passagem. E ele continua falando uma outra coisa. O esforço motivado pelo amor. Olha outra característica dessa igreja, com tudo que ela estava passando. Um esforço motivado pelo amor. Que amor é esse? É o Espírito Santo dentro de nós. É o fruto do Espírito Santo. É o amor, é a paz, é a alegria.
Ele começa o esforço. O esforço da igreja, o meu esforço, ele tem que ser motivado pelo amor. É pelo amor de Deus, não é pelo meu amor humano. Porque a palavra do Senhor nos ensina que enganoso é o nosso coração e desesperadamente corrupto. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. Não tem esse negócio que eu sinto. Eu tenho que me esforçar, todos os dias, mas é um esforço motivado pelo amor. Quem me dá essa força é o amor de Deus. E esse amor, a Bíblia fala que já está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos esse amor, gente. Nós já temos esse amor, já está dentro de nós. Se todos nós aqui temos Jesus Cristo, esse amor já está dentro de nós. O que nós temos feito pela igreja local que o Senhor nos colocou? Todos nós temos uma responsabilidade com a igreja local, qual o Senhor nos colocou. Nós precisamos entender essa verdade. Deus não colocou ninguém nessa igreja só por estar, não, gente. Não existe esse negócio, eu não sei fazer, eu não sei, esforça. É Deus, a capacidade vem de Deus, o dom é dele, ele vai dar todas as coisas. E ele continua falando, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que perseverança é essa que Paulo está falando? É a segunda vinda de Jesus. É essa perseverança aqui que ele está falando, ó. É essa perseverança proveniente da esperança, a esperança de Deus em nós. É essa perseverança aqui que ele está falando, ó. Perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus. A esperança é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E ele está falando, persevera. Persevera, igreja. Persevera, Jesus está voltando. Persevera. Nós precisamos perseverar, gente. Nada está favorável para a igreja perseverar. Nada está favorável. Mas nós temos o amor de Deus que nos move a essa perseverança. E ele continua falando aqui. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Foi Deus quem nos escolheu. Se nós estamos aqui, se eu aceitei Jesus, foi primeiro porque Deus me escolheu. Porque Deus te escolheu. E ele continua falando, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo, em plena convicção. O evangelho, ele não é só por palavras, mas tem uma diferença, ele é com poder. Em palavra, mas também em poder. Mas que poder? Paulo deixa bem claro aqui que não é qualquer poder, gente. Aqui fala que é em poder no Espírito Santo. Não é qualquer poder, é um poder no Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, nos ensina, que Jesus fala, eu vou e não vos deixarei órfão. Quem que ele deixou nessa terra? Quem está na terra é o Espírito Santo. Agora, a autoridade é orar no nome de Jesus. Quem está nessa terra é o Espírito Santo. Então, quando nós falamos a palavra do Senhor, nós falamos em poder no Espírito Santo. Nada é nosso. Nós precisamos entender. E ele continua falando, vocês sabem muito bem, versículo 5, vocês sabem muito bem como procedemos entre vocês em seu favor. Aqui Paulo está falando de testemunho. Você sabe como é que eu fiquei junto com vocês. Você sabe como foi meu procedimento aí no meio dessa igreja. Então pode me obedecer. Leia essa carta. Ele deu o testemunho dele no meio com aquele povo. Você sabe como é que foi feita a obra. Você sabe como é que foi a nossa vida junto com vocês. E ele continua falando, de fato, vocês se tornaram nossos o quê? Imitadores. Será que nós podemos falar? Paulo fala, ele é usado para falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele fala aqui de novo, ó, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Ele fala, será que nós podemos falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, Deus não está nem aí para o nosso temperamento.
Isso aí ele abate, ele é o olheiro, nós somos o vaso. Temperamento, Deus abate. Deus não está preocupado com isso, não. Personalidade, Deus trabalha. Para quê? Forjar Cristo em nós. E será que nós podemos falar? Sede meus imitadores? Paulo fala isso daqui. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores, com toda a perseguição que aquela igreja estava passando. E ele continua, e do Senhor. Primeiro ele fala meu, depois ele fala do Senhor. Soberba não. Isso não é soberba. Isso não é soberba, não. Ele sabe o que ele estava falando, ele sabia por que ele escreveu, por que Deus permitiu ele escrever. E ele continua falando para finalizar. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor Jesus. E do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Apesar de muito sofrimento, eles receberam a palavra com alegria. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Trazendo para os nossos dias de hoje. Será que nós podemos falar que a nossa igreja aqui, a nossa igreja, está recebendo a palavra com alegria? Será que nós podemos falar? A nossa igreja, que sou eu, que é você. Não é só quem está aqui na frente pregando. Está recebendo essa palavra com alegria? Ou as pessoas que chegam aqui, que conhecem Jesus, podem ver Jesus na nossa vida? Independente das circunstâncias, da situação, da tribulação, da luta. Mas Paulo falava, vocês são um povo alegre. É por causa do Espírito Santo. A diferença na nossa vida é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, gente. Nós precisamos entender isso e pegar isso como uma verdade. Eu estou passando por essa situação, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim que me leva a um caminho, que me leva a essa verdade. Quando Paulo fala dessa palavra, a palavra do Senhor transforma a nossa mente. A palavra de Deus, ela é poder. E se você continuar a ler aqui, ele fala que no versículo 9, que eles largaram a idolatria. Nós precisamos entender que a palavra de Deus transforma a nossa mente. A nossa mente precisa ser uma mente transformada. A nossa mente precisa ser uma mente renovada. Mas só acontece com a leitura desta palavra. Nós precisamos meditar nessa palavra. Uma das nossas professoras na escola bíblica, ela falou uma coisa interessante. Essa palavra de Deus, ela tem português, ela tem matemática, ela tem geografia e ela tem história. Geografia por causa dos mapas. História por causa do Velho Testamento também, que fala de um Cristo histórico, fala de um povo. Né? Português, matemática, que eu falei, né? Português, porque aqui é texto. Aqui tem texto, aqui tem vírgula, aqui tem ponto. Tem geografia, tem história. Até um pouco que ela fala da biologia. E aí? Quer aprender a Bíblia? Quer mudança de mente? Leia a Bíblia. Vai ver como é que transforma essa palavra. Como é que essa palavra restaura. Mas nós precisamos dedicar. Nós precisamos dedicar a leitura da palavra. Aí, se você for ler aqui em Atos, não é na frente, quando ele foge, Paulo foge, ele encontra com o povo de Bereia. Se você ler Atos 17, você vai ver. O povo de Bereia era um povo o quê? Que sabia a Bíblia. Quando Paulo falava, o que eles faziam? Eles iam ler se Paulo estava falando a verdade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Heresia é um ensinamento que estava tirando o povo da igreja. E toda heresia, gente, nasce dentro da Bíblia, tá? Não vem de fora, não. Vem daqui de dentro. Eles distorcem. Eles estavam distorcendo a palavra de Paulo a respeito da vinda de Jesus. Então, estava tirando o povo. Muita gente estava abandonando a fé, a verdadeira fé, por causa dessa heresia. Heresia distorce a palavra de Deus. E ela nasce dentro da Bíblia. O povo distorce. Por isso que nós temos que entender a palavra. Porque senão qualquer um pode falar qualquer coisa e a gente pegar como verdade. Como é que você vai combater? Se você não sabe, se eu não sei.
Como é que Deus quer um povo forte? Ele quer, e Ele está preparando esse povo forte. No meio daquela igreja toda, tinha um povo ali que orava, tinha um povo que clamava, tinha um povo que invocava o nome do Senhor. Ainda tinha um povo. Deus sempre levanta o povo. E eu peço a Deus, eu sempre oro a Deus, que Deus traga o avivamento dele nessa igreja. Hoje nós cantamos aqui sobre avivamento. Prestaram atenção da letra da música? Viu o que o autor falou ali a respeito do avivamento? E eu sempre peço a Deus para trazer avivamento para essa igreja. Porque o avivamento é arrependimento de pecado. É confessar pecado, é abandonar o pecado. Isso é que é avivamento. Eu sempre peço a Deus para trazer isso nessa igreja. Avivamento não é pular, não é dançar. Não, isso aí é alegria. Pois pronto, depois. Avivamento é abandonar pecado. É confessar. É reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. É deixar Ele ser o Senhor. E esse é avivamento. Se vocês prestarem atenção na minha oração, na abertura, eu sempre faço essa oração. Sei. Eu sempre peço, Deus traga o avivamento para essa igreja. Deus, traga o avivamento para a tua igreja. Traga o avivamento para esse povo. Traga o avivamento para as nossas vidas. Eu sempre peço a Deus essa oração. Porque isso é que faz a mudança. Nós precisamos de confessar e abandonar pecado. Porque senão nós não seremos transformados de glória em glória e de vitória em vitória. Nós precisamos, gente, entender o potencial que nós temos dentro de nós como igreja. Nós precisamos entender que nós temos autoridade. Nós precisamos entender o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida e sobre essa terra. Tudo foi dado aos pés de Jesus, toda autoridade foi... O que Jesus fala? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E nós temos essa autoridade, Deus não poupou em nada, nós temos essa autoridade. Como é que você tem usado essa autoridade na sua vida? Porque a nossa oração ela tem que ser segundo a perspectiva de Deus. E muitas das vezes nós não queremos orar porque a coisa não está do meu modo, não está da minha maneira, não está do meu jeito. Quem disse que tem que ser do meu modo, da minha maneira, eu tenho que orar segundo a palavra. Para que a glória de Deus venha resplandecer. Irmãs, nós precisamos levantar. Que você levante nessa noite no nome de Jesus. Que você entenda essa autoridade que você tem. Entenda a autoridade que você tem no nome de Jesus. Isso não é qualquer nome. A Bíblia fala que Satanás, ele treme e crê diante desse nome. Gente, Satanás, ele crê e treme. Quando aqueles homens foram imitar Paulo lá quando se lê Atos, o que Satanás vira para aqueles homens e fala? Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, e vós quem sois? Irmão, nós precisamos de sair desse mundinho de autocomiseração. Tem muito crente cheio de autocomiseração. Deus não nos chamou para isso, gente. Deus nos chamou para ser um povo forte, um povo que se levanta, um povo que ora, um povo que clama. Nós precisamos levantar. Está abatida, fica abatida, mas levanta. Não para a oração não, gente. A oração não é para mudar Deus. A oração é para me mudar. A oração é para que eu venha a ser transformada. A oração não é para mudar o coração de Deus. É para mudar o meu coração. Levanta. Por isso que eu trouxe essa palavra. É oração segundo a perspectiva de Deus. Aquela igreja estava num ato lá de crueldade muito grande, mas mesmo assim eles se levantaram. É oração segundo a perspectiva de Deus, gente, não é segundo a nossa. Vamos orar, está passando por tribulação, vamos orar. A arma da igreja é a oração. A arma da igreja, a sua arma é a oração. A sua arma é a oração, a minha arma é a oração. Vamos orar, vamos orar. Não vamos parar não, gente. Os dias são maus. Tem muito. Os principados que estão sobre esse país, como se diz, é muito forte. E vão vir mais ainda. Segundo a palavra, não se soltaram todos. Ainda vão vir mais. Mas existe um povo forte. Existe um povo forte. Existe um povo que tem coragem. Existe um povo que clama. Existe um povo que trabalha, que persevera.
E que nós aqui possamos ser esse povo. Que possamos começar hoje, ser esse povo que ora, ser esse povo que clama pela obra do Senhor na nossa vida, pela obra do Senhor na nossa casa, pela obra do Senhor nessa igreja, pela obra do Senhor aqui neste local. Nós precisamos clamar. Gente, nós precisamos clamar pelas almas que não conhecem a Jesus. Nós precisamos clamar pelas almas que não conhecem a Jesus. Porque se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, é porque Deus levantou uma pessoa para orar. Teve um intercessor, teve um que teve compaixão. Nós precisamos orar segundo a perspectiva de Deus. Nós precisamos orar, igreja. Precisamos pedir a Deus misericórdia. Perdoa, Senhor, o nosso pecado do egoísmo. Perdoa, Deus, o nosso pecado do egoísmo. Nós pedimos oração só para nós, só para nós. Me dê isso, me dê aquilo, faça essa mudança, faça isso, transforma isso. Mas nós não dobramos muitas das vezes o nosso joelho por uma vida, por uma alma. Esse mês de setembro nós estamos com um desafio. Não sei quem veio à igreja domingo, orar pela rua. Quem estava aqui domingo? Desafio nosso é orar pela rua. Nosso desafio é orar pela nossa rua. Nós precisamos de orar, igreja. Nós precisamos de orar. Nós precisamos levantar. Se Deus te chamou à madrugada, levanta e ora. Levanta e ora. Não baixa a guarda, independente da circunstância. É essa palavra que eu trouxe para vocês nessa noite. Nós, como igreja do Senhor, nós devemos orar segundo a perspectiva de Deus. E nós vamos ver muita mudança na nossa vida. E muita mudança na obra do Senhor. Nos propósitos do Senhor que Ele tem para nossas vidas. E para essa igreja local nós temos. Deus não nos colocou aqui à toa. Deus não nos colocou aqui, gente, só para vir receber. Se tem uma coisa que eu tenho pedido, Deus misericórdia, quem está lá na intercessão todo domingo às 17 horas, eu falo, Senhor, tem misericórdia, o grupo que está lá ora e sabe, também ora. Eu peço uma coisa, Senhor, tem misericórdia, não deixa que o nosso culto seja um culto só de crente. Que na hora que faz a oração, quem quer aceitar Jesus, nenhuma mão é levantada. Fala, eu sempre oro e peço os irmãos para orar. Deus tem misericórdia de nós, isso não é culto que o Senhor quer da tua igreja. E essa responsabilidade, ela é nossa. A nossa igreja tem que ser uma igreja, gente, onde fala quem quer aceitar Jesus, a pessoa levanta a mão, aqueles que estão lá desviados do caminho do Senhor, que vem para reconciliar. E aí? E aí? Jesus morreu por vidas. E nós temos que orar. Nós temos que orar, Senhor, traga vidas, traga almas. Vidas precisam reconciliar com o Senhor, vidas que não te conhecem, vida que largou. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Tem vidas que precisam de Jesus. Nós precisamos orar, igreja. Nós precisamos, Deus, coloca compaixão pelas almas. Coloca compaixão no meu espírito pelas almas. Coloca compaixão, Pai, por aqueles que não te conhecem. Traga a tua casa ou qualquer outra igreja que tiver esse bairro aqui. Nós precisamos levantar. Nós precisamos orar pelas almas. Porque Deus, aonde Deus te plantou, seja qual for a igreja local, Ele vai nos pedir conta. Isso aqui não é simplesmente vir à igreja domingo e pronto, ir embora para casa. Não, gente. Culto de Jesus não é só isso. Um culto para Jesus não é só isso, gente. Nós precisamos entender o nosso propósito aqui nessa terra. Qual que é o nosso propósito? Qual que é o meu propósito aqui? É vidas. Nós precisamos entender isso. E que você tem essa autoridade. Não baixa a guarda, não. Baixa a guarda, não. Baixa a guarda não, que os anjos, ele queria ter essa posição lá em Apocalipse, explica, e ele não tem. Deus deu para o homem. Nós temos essa posição. Os anjos queriam, eles não têm. Deus não deu para ele. Deus deu para nós, seres humanos. E aquele que aceita. Ela é muito bonita, ela é muito grande essa posição no mundo espiritual. Se você não entende, peça a Deus para abrir o seu conhecimento e entendimento espiritual. Nós não somos qualquer coisa não, gente. E nem qualquer pessoa. Não é posição social, eu falo primeiro é espiritual. As outras coisas vai ser acrescentado.
nós vamos conseguir romper como igreja do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez, por favor, e vamos orar. Vamos pedir, Deus, graça e misericórdia. Vamos pedir, Deus, ajuda. Senhor, nos ajuda a romper como igreja. Hoje a palavra é como igreja. Hoje a palavra é como igreja. Se levante como igreja. Se levante com essa autoridade que você já tem no nome de Jesus. Mas antes de eu fazer essa oração, eu vou fazer uma pergunta. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, fazer parte dessa igreja vitoriosa, fazer parte dessa igreja gloriosa, fazer parte da igreja que Deus é quem vê essa igreja, é uma igreja que o Senhor está preparando para a vinda. Quer dizer, se eu não morrer antes, se Deus não me chamar antes, né? Aí eu vou ver a vinda do Senhor, senão Ele que sabe a hora, né? Ele que sabe a nossa hora. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se tem alguém aqui nesta noite que quer reconciliar com o nosso Senhor Jesus, vem aqui à frente, nós vamos orar. É o Senhor quem toca, é o Espírito Santo é quem chama. E Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é eu, não é a palavra do Senhor que nos convence. Se não tem ninguém nessa noite, nós vamos orar como igreja. Como igreja, na autoridade que nós temos no nome de Jesus. Comece a orar agora como igreja do Senhor. Essa autoridade que você tem no nome de Jesus. Entenda que você tem essa autoridade. Comece a orar agora. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora. Eu te peço perdão agora, Pai, se eu não tenho usado essa autoridade da maneira o qual o Senhor, meu Pai, me ensinou e tem ensinado. Eu peço ao Senhor perdão nessa hora, Deus, pela negligência, Senhor, da Tua palavra. Eu peço, Senhor, perdão nessa hora, Deus, que eu tenho prostrado diante de situações. Eu tenho prostrado diante de pessoas. Eu tenho prostrado, ó Deus, diante dos meus sentimentos que não têm me levado ao Senhor. Eu peço ao Senhor perdão nesta hora, ó Pai, pela minha frieza espiritual. Eu peço ao Senhor perdão nesta hora, Deus, pelo meu desânimo, ó Deus, espiritual, que eu não tenho usado a autoridade que o Senhor já me deu no nome de Jesus. Oh Deus, eu peço ao Senhor nesta hora, renova a nossa força. Oh Deus, eu peço ao Senhor nesta hora, restaura a nossa fé nesta hora. Eu peço ao Senhor nesta hora, abre o nosso entendimento espiritual, abre os nossos olhos espirituais nesta noite, para entendermos a Tua palavra. Ah Deus, em nome de Jesus, para colocarmos em prática a Tua palavra. Deus, desperta a Tua igreja aqui nesta noite. Deus, eu peço ao Senhor, renova dons aqui nesta noite, restaura ministérios aqui nesta noite, levanta braços cansados aqui nesta noite, levanta aqui, meu Deus, em nome de Jesus, a Tua igreja que o Senhor vê através de Cristo Jesus, uma igreja que é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Levanta aqui uma igreja que ora, uma igreja que ora pelas almas, uma igreja que ora pelas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Eu peço a Ti nesta hora, Pai, em nome de Jesus, vai restaurando aqui, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, a oração nesta noite. Desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Levanta-nos, ó Deus, para que possamos ser mulheres que oram na nossa casa. Os vizinhos possam conhecer as irmãs que ora, Senhor Deus amado. Em nome de Jesus, ó Pai, levanta a Tua igreja aqui nesta noite. Levanta a Tua igreja, um povo forte que conhece o Teu nome. Ah, Senhor Deus de poder, Deus de graça, vai tirando todo engano, vai tirando toda mentira, vai tirando, Deus amado, de misericórdia. Tira toda a prostração espiritual aqui nesta noite. Levanta-nos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Passa com Teu rio aqui nesta noite, passa com Teu rio que cura, passa com Teu rio que limpa, passa com Teu rio nas nossas vidas aqui nesta noite. Deus, traga no nosso espírito aqui nesta noite, se há algum pecado inconfesso na nossa vida, aonde Satanás tem alcançado vantagem na nossa vida, passa com Teu sangue nesta hora, passa com Teu sangue,
Jesus, nesta hora, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço nesta hora misericórdia. Eu te peço nesta hora misericórdia. Fala, Deus, com a tua igreja em sonhos. Fala com cada uma aqui em sonhos e mostra o propósito do Senhor, em nome de Jesus, como pessoa, em nome de Jesus, ó Pai. Renova, Senhor, renova, Deus, aqui nesta noite a tua igreja. Eu te peço no nome santo e poderoso de Jesus. Eu peço ao Senhor, desperta-nos, ó Deus, para a oração. Desperta-nos, ó Deus, para o meditar na tua palavra, que a transformação vem pelo ouvir. Nós precisamos de entrar para o nosso quarto e ouvir a tua voz, e ouvir e ler a tua palavra no nome santo de Jesus. Eu te peço nesta noite, eu peço ao Senhor nesta hora, envia os teus anjos a favor dos nossos lares agora. Envia os teus anjos a favor de cada casa, em nome de Jesus, ó Pai. Envia os teus anjos nesta noite, em nome de Jesus. Deus, nós repreendemos todo espírito de confusão. Deus, nós repreendemos todo espírito de briga. Deus, nós repreendemos todo espírito de fofoca. Deus, nós repreendemos todo espírito de separação. Ah, Senhor Deus amado de misericórdia, visita os lares aqui nesta hora. Repreendemos toda passividade de mente na nossa casa. Repreendemos toda idolatria na nossa casa. Caia por terra agora no nome santo e poderoso de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos, Deus amado. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que através das nossas vidas pessoas possam ver Cristo em nós. As pessoas possam ver Cristo em nós. Cristo em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, com nossos atos de misericórdia, com os nossos atos de amor, com a nossa fé, meu Pai, que o Senhor plantou no nosso coração, e que possamos fazer a tua obra que é proveniente da fé, como lemos na tua palavra. Que possamos fazer a tua obra com a esperança que foi plantada no nosso coração, a esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, prepara-nos, ó Deus, prepara-nos, ó Deus, como uma igreja santa, como uma igreja santa esperando o noivo, Senhor Deus amado. Prepara a tua igreja, Deus amado de misericórdia. Ah, Senhor, e traga a alegria do Senhor no nosso espírito, ó Deus, nesta noite. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. As pessoas possam ver Cristo em nós. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus e Pai, estende as suas mãos para esses pedidos de oração. Pai, aqui estão esses pedidos de oração. Nós apresentamos ao Senhor esses pedidos de oração. Aqui tem vidas que precisam do teu socorro, da tua salvação. Meu Pai, entra com a tua providência agora. Nós te pedimos misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, traga salvação e libertação. Traga, Senhor, a providência. Responde as orações segundo o querer, o efetuar do Senhor. Repreendemos toda a atuação do inimigo nesses pedidos de oração. Repreendemos a atuação do inimigo em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo Nazareno que eu te peço nesta hora. Levanta suas mãos, igreja, no nome santo de Jesus. Pai, aqui estão essas vidas com as mãos levantadas para o Senhor. Traga renovo, traga restauração que eu te peço. Traga avivamento que eu te peço na vida das minhas irmãs nesta noite. Levanta essas mulheres em oração em casa. Levanta essas mulheres, ó Deus. Que teu Espírito Santo venha com fogo nesta noite para trazer renovo. Em nome de Jesus, na oração. Renovo na oração. Renovo nos jejuns, meu Pai. Renovo no jejum, meu Senhor, Deus amado. Em nome de Jesus. E a honra e a glória seja
seja dada ao Senhor, através da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós selamos a nossa vitória nesta noite no mundo espiritual. E que Satanás não venha roubar essa palavra que foi plantada no nosso coração. E que essa palavra venha dar a semente, segundo, meu Deus, a vontade do Senhor. E que essa palavra, Deus, em nome de Jesus, venha dar frutos na nossa vida, que é o fruto do Espírito Santo em nós. Aleluias. Eu te peço, Deus amado de misericórdia, eu peço um despertar do Senhor nas nossas vidas. Eu peço um despertar do Senhor na nossa vida. Desperta-nos, ó Deus. Tira todo o cansaço, tira esse espírito de autocomiseração. Vai saindo agora, em nome de Jesus, ó Pai. Tu és o guarda de Israel que não dorme e nem cochila. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso socorro bem presente. Aleluias. Muito obrigada, meu Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus, ó Deus. Ordena os teus anjos a nosso favor, a favor da nossa saída, em nome de Jesus, ó Pai. Leva-nos em paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que possamos sairmos daqui renovadas, restauradas, transformadas pela tua palavra, em nome de Jesus. Não baixa a guarda, irmã, não baixa a guarda. Você tem essa autoridade. Não baixa a guarda, você tem autoridade. E compre o lanche lá na saída. Amém?